Fala pessoal, meu nome é Iago, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Química da UFES e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o emprego da espectroscopia Raman na identificação de alimentos adulterados. Bem, vamos começar definindo o alimento. O que seria o alimento? De acordo com a Anvisa, alimento é toda substância ou mistura de substância no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada que é destinada a fornecer ao organismo humano elementos normais da sua formação, manutenção e desenvolvimento. Ou seja, é tudo aquilo que vai dar nutrientes para o perfeito funcionamento do corpo humano. Vamos definir também o que seria a adulteração. A adulteração pode ser entendida como a substituição de matéria-prima por outra de menor valor agregado. Como, por exemplo, nós temos a substituição de azeite de oliva extra virgem por óleos vegetais e também a substituição de café por cereais, como o milho e o arroz. Uma outra definição para adulteração seria o acréscimo de matérias-primas visando conferir certas propriedades ao alimento. Como, por exemplo, nós temos a inserção de corantes em carne. Quando nós vamos comprar uma carne, um dos principais critérios de qualidade que nós avaliamos é a coloração do alimento. Então, se a carne está com uma coloração mais vibrante, é sinônimo de uma carne de boa qualidade. Então, muitos fraudadores pegam carnes mais antigas e colocam corantes para essas carnes passarem por carnes novas. Um outro exemplo é o emprego do formol em leite. Sabemos que é proibido colocar formol em leite e colocam para aumentar a vida útil do produto. E o principal objetivo dessa prática é ter ganhos financeiros. Então, é comercializado um produto de baixo valor, de baixa qualidade, como se fosse um produto original. E hoje em dia nós estamos cansados de ver notícias a respeito dessa problemática. E isso, então, gera algumas dúvidas, como, por exemplo, será que nós realmente sabemos a qualidade dos nossos alimentos? E será que essas práticas são práticas que vêm sendo limitadas, são apenas dos dias atuais? Pois bem, a resposta para a última pergunta é não. A adulteração de alimentos vem sendo praticada desde muito tempo atrás. Para termos uma ideia, no século III a.C., já tinha o Código de Massu, que foram uma série de leis instauradas na Índia, no Egito e na antiga Mesopotâmia para punir os fraudadores de alimentos. O primeiro cientista a empregar a química para identificar a adulteração dos alimentos foi o alemão Friedrich Eckhn. Esse cientista ele observou a presença de tetróxido de chumbo em pimentas caienas. E a partir de então, uma série de cientistas começaram a pesquisar mais sobre a alteração no ramo alimentício, fazendo com que, em 1875, fosse criado na Inglaterra as leis denominadas Sale of Foods and Drugs Act. Esse conjunto de leis serve até hoje para diversas leis no ramo alimentício. E o Brasil? Como será que o Brasil se posicionou de acordo com essa problemática? Pois bem, em 1914 a 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial. O Brasil até então era importador de alimentos. A partir daí, ele começou a ser exportador de alimentos para os países em guerra, fazendo com que o Brasil não atendesse à demanda interna. Então, faltou muitos alimentos no nosso país. Além disso, os alimentos que tinham eram altamente adulterados. Isso fez com que, em 1920, fossem criadas as primeiras leis sanitárias, fazendo com que houvesse a normatização do mercado interno alimentício brasileiro. Trazendo, então, mais para os nossos dias atuais, em 2008, teve um evento que chocou todo mundo, que foi o desastre do leite em pó chinês. Esse evento foi marcado, então, pela inserção de melamina no leite em pó. A melamina, como podemos ver, é um produto altamente nitrogenado, ele é tóxico e é utilizado na fabricação de tintas e plásticos. Por que, então, que a melamina foi incorporada ao leite em pó? O leite em pó, em chinês, estava pobre em proteína. E a melamina, por ter um alto teor de nitrogênio, ela mascarou essa pobreza. Então é como se fosse o leite pó fosse rico em proteína, só que ele era pobre em proteína. E esse episódio atingiu cerca de 300 mil recém-nascidos, provocando óbitos, muitos óbitos.
As principais técnicas empregadas hoje em dia na identificação de alimentos são a cromatografia líquida de alta performance e a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Essas técnicas têm inúmeras vantagens, como, por exemplo, são técnicas robustas, técnicas que possuem um baixo limite de detecção, além de resultados confiáveis. Porém, elas possuem algumas desvantagens, como, por exemplo, necessitam de mão de obra qualificada para operar os equipamentos, uma demanda de reagentes e insumos caros, além de emprego de solventes orgânicos. Esses solventes, eles colocam em risco a saúde dos pesquisadores, além de fornecerem rejeitos tóxicos. E também temos um outro problema, que é a aquisição laboriosa de resultados. Então, os resultados demoram um certo intervalo de tempo para serem adquiridos. Então, torna-se necessário o emprego de técnicas alternativas que irão auxiliar na identificação de alimentos adulterados. Quais seriam, então, as características dessas técnicas alternativas? Podemos destacar técnicas rápidas, então que nos dê os resultados em um curto intervalo de tempo. Técnicas não destrutivas, então é possível fazer uma reanálise do material analisado. Técnicas de fácil manuseio, que não seja necessário, então, treinamentos para que possa operar o equipamento. Também que exijam um mínimo preparo de amostras. E, por fim, seria interessante que essas técnicas fossem técnicas portáteis, que seja possível, então, levar a campo para facilitar ainda mais na aquisição dos dados. Se nós juntarmos todas essas características, nós chegamos na técnica denominada espectroscopia Raman. O que vem, então, ser essa espectroscopia Raman? A espectroscopia Raman, ela foi uma técnica desenvolvida pelo físico Venkata Raman, em 1928, o qual foi agraciado pelo Prêmio Nobel anos depois da sua descoberta. Só que ela foi amplamente empregada por volta dos anos de 1960, visto que era necessário o emprego de fontes energéticas e monocromáticas. E essas características foram provenientes através dos lasers. E ela é uma técnica que se baseia no movimento vibracional molecular. Então, de acordo com o movimento molecular, nós temos uma resposta Raman. E de forma bem simplificada, como que foi o experimento Raman para a identificação desse fenômeno? Então, o cientista ele colocou uma radiação monocromática, que foi advinda dos raios solares, em líquidos e gases purificados, e percebeu que grande parte da radiação foi espalhada de forma elástica, ou seja, a mesma energia da energia incidida foi a mesma energia espalhada. Porém, ele percebeu que uma pequena fração foi espalhada com uma coloração diferente. Como nós sabemos, a coloração está diretamente ligada ao comprimento de onda da radiação. E como houve, então, uma alteração no comprimento de onda, também houve uma alteração na energia. Então, isso caracteriza o espalhamento inelástico. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o espalhamento elástico e inelástico. Aqui temos diferentes estados vibracionais. Então, como que se dá, então, os espalhamentos? Primeiramente, uma fonte energética é incidida sobre uma molécula, levando esta para um estado virtual, e após cessar essa radiação, a molécula pode voltar para um estado vibracional de menor energia. Então, ela vai espalhar uma energia maior do que a energia incidida sobre ela. Como então nós temos uma variação entre energia espalhada e energia incidida sobre a molécula, nós temos um espalhamento inelástico. Neste caso, é Stokes, porque o estado vibracional final é menor do que o estado vibracional inicial. Uma outra possível configuração é a energia espalhada ser a mesma que a energia incidida sobre a molécula. Nesse caso, então, não temos variação de energia, caracterizando, então, um espalhamento elástico, ou espalhamento high length. E uma outra possível configuração é a molécula está no estado vibracional fundamental, ela é elevada para um estado virtual por meio de uma energia incidida e ela pode espalhar uma energia menor do que a energia incidida. Nesse caso, também temos um espalhamento inelástico, configurando, então, um espalhamento Stokes, em que o modo vibracional final é mais energético do que o inicial. Como que seria, então, um aparelho Raman? O aparelho que nós trabalhamos na UFES é esse daqui, que é o CloudMinds MR5S.
Ele possui as dimensões muito semelhantes de um smartphone, um peso de 410 gramas, o comprimento de onda do laser é de 785 nanômetros e a potência pode ser ajustável entre 100 e 500 miliwatts. Ele possui uma faixa de detecção entre 200 e 1800 cm/-1, com uma resolução de 8 cm/-1. E o tempo de análise é menor que 3 segundos, então é muito rápida a resposta Raman neste equipamento. Ele opera com o sistema Android, que é bem parecido com o celular, e a transferência de arquivos é por meio de USB, na nuvem ou através de Bluetooth. E como eu disse, ele é muito parecido com o celular. Ao ligarmos, temos essa interface. Então ele tem chip, ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, câmera. E como que é feita então a análise? Primeiramente, nós podemos então alterar algumas coisas, como a potência do laser, de 100 a 500 cm/-1. Nós temos primeiro que calibrar. Então temos o acessório de calibração. Clicamos em recalibrar o equipamento, colocamos na parte superior do equipamento o acessório e fazemos a recalibração. 5 segundos depois, nós temos a mensagem que o equipamento foi recalibrado e está pronto então para fazer a análise. Temos acessório do tipo lente, que é utilizado em recipientes finos e também em saquinhos plásticos. Temos o porta-vaio, que é colocado um vaio sobre ele e feito a análise. Também temos o acessório tipo sonda. A sonda é imergida sobre os recipientes e feita a análise. Chama atenção que se o material for inflamável, não é adequado utilizar o tipo sonda, uma vez que pode causar a combustão do material. E como que é feito então de forma bem simplificada a análise? Nós colocamos, como por exemplo, a sonda no interior dos recipientes, fazemos a análise e temos então a resposta Raman. Esse equipamento ele conta com uma biblioteca. Então, de acordo com a resposta Raman que a gente tem, ele compara com valores da biblioteca, dando então possíveis substâncias que podem ser aquelas analisadas. E no ramo alimentício, quais seriam então os principais alvos de alteração? Bem, podemos destacar que um dos principais alvos é o azeite de oliva extra virgem. Esse alimento ele possui um elevado valor nutricional, um sabor marcante, além do complexo processo de fabricação, como, por exemplo, prensagem e centrifugação. E tudo isso faz com que o azeite de oliva extra virgem é um produto de alto valor comercial. E os principais adulterantes deles são os óleos de origem vegetal, por possuir um baixo custo, uma facilidade em homogeneização, além de uma similaridade na composição química. Então, se nós observarmos um pouco sobre a composição química dos azeites, o que a gente chega? De acordo com os ácidos graxos, nós temos alguns ácidos graxos que são muito característicos do azeite de oliva extra virgem, como, por exemplo, ácido oleico, linoleico, o palmítico, o esteárico e linolênico. Então, o principal ácido que nós temos é o oleico, que possui 18 carbonos nessa estrutura e 1 insaturação, variando a composição entre 55% e 83%. Como eu disse, o óleo vegetal, aqui nós temos o óleo de soja, ele possui uma composição química bem semelhante. Então, eles possuem os mesmos ácidos graxos, porém com composição química diferente. Nesses óleos de soja, nós temos que o ácido linoleico é o predominante, variando de 49,8% até 57,1%. Então, percebemos que existe variação na porcentagem, mas possuem os mesmos ácidos graxos. Então, com base na composição dos ácidos graxos, diversos autores vêm avaliando a qualidade do azeite extra virgem. O primeiro deles foi em 1965, em que os autores empregavam a cromatografia gasosa na identificação da qualidade do azeite de oliva extra virgem, em que os autores concluíram que, com base na composição química, na composição dos ácidos graxos, nós podemos saber a qualidade do azeite. Ou seja, o ácido graxo vai funcionar como se fosse uma impressão digital da qualidade do azeite. Os primeiros autores que publicaram a respeito do uso do Raman na identificação da qualidade do azeite extra virgem foi em 1972, em que os autores avaliaram então a isomeria cis-trans dos ácidos graxos.
Já os primeiros autores que publicaram a respeito do Raman portátil, da portabilidade da técnica, foi em 2008. E a partir de então, como podemos ver nos gráficos da Web of Science, diversos autores vêm publicando e citando a respeito dessa problemática. Nós aqui da UFES temos 2 trabalhos em andamento. O primeiro dele é o planejamento de experimentos e otimização para detecção de óleo de soja no azeite, em que o objetivo é definir qual seria o melhor arranjo experimental na identificação dessa fraude. Como, por exemplo, qual que é a melhor potência de laser, qual que é o melhor acessório, entre outros. Um outro trabalho que nós temos é o emprego da espectroscopia Raman no controle de qualidade de azeite extra virgem e de óleos compostos. O objetivo desse trabalho é identificar a alteração em azeites extra virgens e óleos compostos comerciais por óleos de soja empregando a espectroscopia Raman e ferramentas quimiométricas. Vamos falar um pouco então sobre esse segundo trabalho. Utilizamos então 8 amostras comerciais de azeite de oliva extra virgem e 4 amostras de óleos compostos. Os óleos compostos nada mais são do que blends, misturas de azeite de oliva extra virgem com óleos vegetais. Nesse caso, o óleo vegetal que a gente utilizou foi o óleo de soja. Como podemos ver, cada amostra, de acordo com o fabricante, tem diferentes concentrações de azeite de oliva extra virgem e de óleo de soja. Como se deu, então, a parte de planejamento, da curva de calibração? Nós transferimos o azeite extra virgem para um becker e o óleo de soja também. Pipetamos uma pequena porcentagem de azeite extra virgem para o vaio e outra porcentagem do óleo de soja. Pesamos, então, até dar 2 gramas. Qual foi essa porcentagem utilizada, então, para a curva de calibração? Foram utilizados diferentes pontos de concentrações de azeite e de óleo de soja, até completar os 2 gramas. Utilizamos o aparelho da Metron, que é o Mira DS, que ele possui dimensões muito parecidas com o da Cloud Minds, que eu já demonstrei. Possui o peso de 750 gramas, o comprimento de onda de diodo também, de 735 nanômetros, potência até 100 mW, que pode ser ajustável, uma faixa de detecção entre 400 e 2.300 centímetros a -1, uma resolução de 8 centímetros a -1, e a transferência se dá por meio de USB. Então, primeiramente, nós também fazemos a calibração por meio de um padrão de calibração, que é fixado na parte superior do equipamento, e fizemos as análises por meio do porta-vaio, que assim como o padrão de calibração, também foi fixado na parte superior. E após fazer as análises, tanto da curva de calibração quanto das amostras, nós transferimos todos os dados para o computador, em que o aparelho da Metron tem um próprio software, que é o Miracal DS. Então, através desse software, nós transferimos os arquivos para o Origin. E no Origin, então, nós plotamos os espectros Raman. Então, a gente separou em número de onda e os diferentes tipos de analitos. Então, aqui nós temos os espectros Raman e com o seu deslocamento Raman. Primeiramente, nós temos em 1081 o estiramento C, simples C. Em 1266, nós temos a deformação no plano dupla CH. Em 1301, temos a deformação de torção C, simples H. Em 1439, temos a deformação de tesoura CH. 1655, deformação C dupla C. E 1748, estiramento C dupla O. Então, após utilizar os espectros, nós também fizemos tratamentos quimiométricos, utilizando o MATLAB. No MATLAB, nós temos as rotinas e fizemos primeiramente o PCA, que é a análise por componentes principais. Então, aqui nós temos a projeção da PC1 e da PC2, em que nós temos a disposição das nossas amostras. Elas foram dispostas de acordo com a composição química. Podemos observar, então, em cinza, que são o azeite de oliva extra virgem, que eles estão bem agrupados. Então, existe uma similaridade na composição química entre eles. Em azul, nós temos os óleos vegetais. Então, percebemos que há uma grande dispersão entre eles. Em vermelho, nós temos, então, os óleos compostos, que são os blends de azeite de oliva extra virgem e óleo de soja. Percebemos que eles estão próximos do óleo de soja, visto que há uma grande similaridade química entre eles. À direita, nós temos, então, os loads, que são quais são as variáveis responsáveis pela disposição dos dados.
nós temos que as variáveis são as variáveis referentes à ligação C-C e também as variáveis que é 1651 e 1667 e também as variáveis C simples-H, que é de 1434. Além da PCA, nós também fizemos o PLS, que é o método dos mínimos quadrados, que serve para fazer uma curva de calibração e predição das concentrações. Percebemos na figura A uma alta linearidade entre as amostras de calibração e também a amostra de predição. Esse modelo nosso possuiu uma alta linearidade e baixos erros de detecção. Na figura B, nós temos espectros Raman normalizados. E na figura C, nós temos as variáveis com seus coeficientes empregados na curva de calibração e predição. E nós chegamos, então, na conclusão de que, das 8 amostras de azeite de oliva extra virgem, 4 estão adulteradas, ou seja, 4 possuem óleo de soja em sua composição. E das 4 amostras dos óleos compostos, 3 possuem a concentração de óleo de soja maior do que o informado. Então, de 12 amostras comerciais que nós temos, entre azeite de oliva extra virgem e de óleos compostos, 7 delas estão adulteradas, 7 delas estão com uma concentração de adulterantes acima daquilo que é permitido. Então, nós chegamos a essa conclusão no nosso trabalho. E como conclusão final, nós podemos perceber que é possível empregar a espectroscopia Raman na identificação de alimentos adulterados. Além disso, a miniaturização e portabilidade da técnica é capaz de ter uma maior agilidade na aquisição dos dados. E juntamente com a espectroscopia Raman, a quimiometria também compõe um forte aliado na identificação e quantificação de adulterantes em azeite de oliva. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações. Até mais!